Saulo, bem objetiva, o que o senhor acha? Responderei, olha, Virgínia pergunta aqui. Sobre leitura de oráculos como runas, tarô, borra de café e etc. Búzios também, né? Tem veracidade? Poderia ser algum dos meios para quais os espíritos usam para se comunicar, dizer alguma mensagem? Bom, vamos lá, é bem relativo, mas tem sim. Tá? De alguma forma que a gente não entende, claro que você vai pensar que, por exemplo, o baralhar de uma carta, o jogar de um búzio, tá? Subentende-se que o abrir aleatório de um livro espírita e você abre um espiritual e fala, oh, essa mensagem caiu diretamente para mim, subentende que, em tese, alguma coisa espiritual estaria atuando no físico. Ou enquanto, por exemplo, imagine, uma pessoa cartomante, dor de barriga, normal, que manda fazer 800 fax ao vivo, um deles dá lá da merda, literalmente. Aí, imagine, você pega, corte em 3, a cartomante pega e dá o baralho para você. Corte em 3 aí. Tá. Vocês dão risada da desgraça alheia, né? São miseráveis. Aí você vai, corta em 3, subentende que quando você cortou em 3, pensa comigo. Ou a sua energia embaralhou as cartas e botou elas na posição X, porque depois ela pega do jeito que você fez ali e começa a soltar as cartas ali. Observa que coisa mais solta. Subentende-se que você está sendo controlado às vezes por coisas que você não entende. Como é que você corta um baralho, as baralhas, e ela vai colocar ali direitinho e vai dar? Existe uma questão energética sim, existe a questão não só da posição das cartas, específicas cartas, mas a conjunção delas. É lógico que tem um mínimo de possibilidade de falha, né? Alguma possibilidade de falha ali. Mas há uma outra coisa. Minha mãe, vou contar uma história para você. Uma certa fase da minha vida, da vida da minha mãe meio que aceitou a espiritualidade, a mediunidade dela. E minha mãe, ela tinha uma idade tão forte que ela era capaz de ver coisas das pessoas, tá? Eu vou chegar onde eu quero mostrar. Às vezes você usa um instrumento, às vezes você usa... E às vezes a pessoa está lendo a carta, mas ela não está vendo só a visão da carta, ela está trazendo a energia que a carta está passando para ela, mais uma mínima de interpretação existente ali. A minha mãe começou algumas amigas vinham se atender com minha mãe, porque ela falava tudo da vida da pessoa, velho. E ela nunca errava. Pra você ter ideia, chegou uma pessoa lá que ia viajar. Minha mãe chegou e falou assim, e outra que ia se casar, uma coisa assim, perguntou pra minha mãe, era amiga dela, né? Minha mãe falou, ó, não viaja nesse dia não. E a mulher não ouviu, porque o carro virou, meu irmão. Rapaz, como acontece? E outras, minha mãe disse, desde pequenininho, eu era pequeno, minha mãe falou que eu não ia ter filho, velho. E não tive até hoje, né? Pode errar, ainda dá tempo. E outras coisas, de onde a pessoa tira isso? Como é que funciona? No caso da minha mãe, ela tinha uma capacidade, em tese, ela não, às vezes, de ler algumas coisas nas pessoas, e ela lia de vários, viu? Uma outra pessoa, uma outra amiga da minha mãe, que era impossível, minha mãe morava com ela ali perto, ela foi lá conversar com a minha mãe, todo mundo gostava de conversar com a minha mãe pelas questões, e a minha mãe não gostava de ver, porque ela só via coisa ruim das pessoas, que é normal, né? Então ela parou de fazer isso e começou a se voltar a questões católicas para fugir da mediunidade, porque tudo que ela via das pessoas eram coisas ruins. E a verdade é que você vai ver o denso, né? Se chegar uma pessoa aqui agora e você olhar a vida dela, você vai ver o karma, vai ver o espírito pesado, vai ver as dores, vai ver o aborto, vai ver a morte. Você acaba vendo uma pessoa pesada. Você não vai dizer, ó, difícil você não ver o grosso se você é médium. Chegar perto de uma pessoa, você vai ver o peso, meu pai. Né? É impossível. Então ela achou que aquilo não era coisa boa, então ela criou uma barreira, até por questões de ignorância sobre o assunto, de ignorar, não de pejorativo. Ela fugiu, ela inclusive tem na internet até hoje um grupo que meu irmão cuida de Maria, em que ela distribui imagem de santo aí. Ela passou a ser uma missionária em fotos de Maria, porque era uma forma dela se proteger dessa mediunidade, desse peso fortíssimo que era a mediunidade. Há uma lógica entre o magnetismo e entre a repercussão da energia da pessoa e o médium enxergando a coisa ali assim, porque a interpretação no final não é da borra de café, não é do búzio, não é da carta, não, é da leitura áurica. O médium está lendo a pessoa. Aí é que mora o detalhe.
A gente usa a tabela da instrumentação que funciona, por exemplo, é como um alicate, né? Você sabe o que está fazendo, mas entre o alicate e o que você está fazendo, você está vendo a porca, está vendo o parafuso, você sabe a mecânica que precisa ser feita e você utiliza o alicate, que é uma ferramenta importante. Com ele você vai um pouco mais além do que com as próprias mãos, digamos assim. Mas o procedimento ele é feito através da inteligência da pessoa. É a inteligência da pessoa que faz isso em si. Então é aí que mora a lógica do processo. As pessoas, nós somos pessoas, mas somos espíritos. E algumas pessoas, por motivos maiores que a gente não entende, elas têm uma abertura espiritual a ponto de às vezes chegarem próximos, os grandes médios são assim, de atributos espirituais como se estivessem desencarnados. Eles, grandes médios. Tem grandes histórias de pessoas por aí com grande capacidade parapsíquica que são quase mágicas. Os casos de Jesus, por exemplo, outros casos de Chico Xavier, que chegava perto das pessoas, e Divaldo, por exemplo, o que entendia algumas coisas já de longe, ele conseguia ler coisas na hora das pessoas. Como é isso? O cara aprende a utilizar a consciência dele até um determinado ponto, tá? E essas coisas acontecem. É daí que vem a lógica do funcionamento da coisa. Então, o problema é que muita gente usa isso de forma mais pelas questões financeiras. Aí você tem que dar uma olhada. Aí você poderia me fazer uma outra pergunta que eu não vou entrar. E quando tem dinheiro no meio, quais os tipos de espíritos que estão nisso? Funciona quando a pessoa faz isso meio de vida, tá? Quando a pessoa faz isso para enganar os outros. Será que tem alguma coisa ali? Você poderia ter várias perguntas aí. Você poderia chegar para mim e perguntar, e o que João de Deus fazia? Mesmo ele sendo perdido em determinado ponto, até onde tinha, até onde não tinha, isso aí já vai entrar na subjetividade, na relatividade, na complicação, e é tão pesado que é melhor não entrar. Mas provavelmente o negócio era tenso ali, né? No espíritos superiores, obviamente, a coisa é pesada ali. Para todo lado tem a parte ruim, infelizmente.